Meus irmãos, a paz do Senhor. Podem se sentar. Abra sua Bíblia aí. Lucas, capítulo 1. Lucas 1. Muitos esperam conseguir sozinhos alcançar um lugar diante de Deus. Confiam no poder do ouro, nas obras que podem fazer. Eu dependo da graça de Deus para viver. Muitos confiam na própria sabedoria, se erguem, batem no peito dizendo quem são. Tentam em vão conseguir solução para os problemas seus. Eu prefiro parar e ouvir a voz de Deus. Sem a graça de Deus é impossível viver. Por mais que eu seja alguém tão sábio ou poderoso aqui, eu dependo da graça de Deus para viver. Sem a graça de Deus, sem a graça, aleluia, é impossível viver. Por mais que eu seja alguém tão sábio ou poderoso aqui, eu dependo da graça de Deus para viver. Muitos confiam na própria sabedoria, se erguem, batem no peito dizendo quem são. Coitados, tentam em vão conseguir solução para os problemas seus. Eu prefiro parar e ouvir a voz de Deus. Quem quer ouvir a voz de Deus? Sem a graça, aleluia, é impossível viver. Por mais que eu seja alguém tão sábio ou poderoso aqui, eu dependo da graça de Deus para viver. Mais uma vez, cante bem alto, só aprendeu. Sem a graça é impossível viver. É impossível, meu Deus. Por mais que eu seja alguém tão sábio ou poderoso aqui, eu dependo da graça de Deus para viver. Por mais que eu seja alguém tão sábio ou poderoso aqui, eu dependo da graça de Deus para viver. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus está aqui, você pode crer? Eu tenho certeza que o que Deus vai fazer essa noite você nunca mais vai esquecer. Quem estava aqui ontem? Quem estava aqui ontem? Ontem, quase que a tampa da chaleira voa de vez e a gente não termina o culto. É verdade ou não é? Estava aqui ontem, levando a mão aí. Quem está mastigando o que foi pregado ontem até agora?
muito forte, não foi o que Deus falou aqui ontem. Não se preocupe de dizer, não, foi o pastor Vinícius que pregou. Você não tem que lembrar de quem pregou, você tem que lembrar do que foi pregado. A glória é somente de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Abra sua Bíblia aí. No Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 1. Verso de número 5. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus está aqui. Eu dou glória a Deus essa noite. Como diz o nome dessa igreja, Deus é um Deus de poder e glória. Não seu nome, irmã. Qual é teu nome, irmã? Ei. Qual é seu nome? Luciano, Deus te abençoe. Quem dá água a um homem de Deus receberá galardão em qualidade de profeta. Eu reivindico o seu galardão. E é sério que eu estou falando, não estou brincando não. Quem me conhece sabe que eu sempre faço isso. Sempre faço isso. Lucas capítulo 1. Eu dou muito glória a Deus hoje, porque agora no meado de abril, especialmente no dia 21 de abril, faz 12 anos que Jesus me chamou para o ministério pastoral. Então eu dou a Deus esse culto em ação de graças hoje, porque o Senhor me chamou. Como diz Amós, eu não era profeta, nem filho de profeta, mas o Senhor me chamou. Verso 5 diz: existiu no tempo do rei Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão, em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe por sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora. Ora, era a hora do incenso, e um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se muito, e o temor o tomou de assalto. Mas o anjo do Senhor disse a Zacarias: Zacarias, não temas, porque tua oração foi, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, o qual porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E você pode dizer amém? Diga quem está do seu lado: hoje é diferente do tempo de Zacarias. Diga forte para essa pessoa, porque no tempo de Zacarias só tinha um anjo no altar. Diga: hoje tem muito anjo aqui, e não é possível que você saia daqui sem receber vitória. Aleluia! Amém? É muito bom, muito forte o que Deus está fazendo aqui hoje. Está chamando não. Está chamando o povo. Aqui o ar-condicionado é bom mesmo. Já diminuiu. Já diminuiu, não tem jeito. Tem que dar glória mesmo para esquentar um bocadinho. Eu também cheguei aqui, eu estava sentindo um bocadinho de frio. A turma diz que gente da minha cor não sente frio. É mentira, sente sim, gente. Falaram para mim outro dia: gente da sua cor não sente frio. Eu digo: por quê, gente? Que preconceito. Sente sim. Gente da minha cor só não fica vermelho, claro. Fica cinza. Vermelho não. Mas vamos deixar esse negócio para lá e vamos entrar no teor da palavra.
Quantos aqui vieram nessa noite crendo que Deus vai falar com você? Você crê que Deus vai fazer coisas terríveis nessa noite na sua vida? Amém? Glória a Deus. Eu quero toda a sua atenção. O que eu tenho a falar essa noite de Deus para você é muito forte. Você quer receber? Diga, eu quero. Zacarias era um homem já velho. A Bíblia diz que ele era sacerdote na casa de Deus. Se era sacerdote, logicamente pertencia à tribo de Levi, porque o sacerdócio cabia somente aos filhos de Levi. Era a ordem do Senhor. E a Escritura Sagrada diz que coube, por sorte, que ele entrasse no templo de Deus na hora do incenso, que era aproximadamente às 3 horas da tarde, para acender o incenso diante de Deus e fazer o sacrifício de incenso. Existiam 3 tipos de sacrifício: oferta de manjares, sacrifício de expiação de pecados e sacrifício de louvor. O sacrifício da expiação era um cordeiro que era imolado no altar, para que quando o cordeiro fosse queimado e a fumaça subisse a Deus, Deus liberasse o perdão para quem queimava o holocausto. Porém o sangue era colocado numa planta chamada hisopo, e essa planta é como uma esponja, e era sacudido pelo sacerdote para que quem estivesse diante do altar com roupas brancas fosse atingido pelo sangue e considerado o seu sacrifício diante de Deus e o perdão dos seus pecados. Haja vista que aquele homem que ajudou a Jesus a carregar a cruz, o Simão, o Sirineu, que por ironia era um homem negro, um homem africano, um homem de Cirene. Cirene é Etiópia, Etiópia é África. A Bíblia diz que ele encontra Jesus no caminho, porque naquele dia era dia da Páscoa, e ele estava no templo esperando justamente uma gotinha do sangue bater na roupa dele, mas ele não conseguiu. No templo ele não conseguiu uma gota do sangue do cordeiro, o animal que era morto no templo, mas no caminho do Gólgota ele encontrou com o verdadeiro cordeiro, que não deu só uma gota, deu o sangue todo por ele. Entenda que o sacrifício era para a expiação de pecados, era o cordeiro. A oferta de manjares era oferecida todos os primeiros dias de cada mês. Era como se fosse a primícia, não era a primícia daquilo que o povo levava a Deus para agradecer diante dele o que era produzido pela terra, o que era próspero no campo, na vide, nas amassadeiras, nos filhos, nos animais, e tudo eles levavam para Deus o fruto daquilo que eles produziam. E também existia o sacrifício de louvor, que era um incenso. Esse incenso ele levava algumas coisas. Ele levava especiarias aromáticas que eram misturadas com um pouco de azeite e colocado no fogo. E quando aquilo queimava, o incenso cheio subia, e a fumaça do incenso dominava todo o ambiente. E a Bíblia diz que Deus tinha prazer em receber aquele incenso e manifestar a sua glória. É por isso que quando você vem para a igreja, nós sempre dizemos que você tem que adorar. Porque adoração é diferente de oração. Oração nem sempre Deus responde. Tem umas orações que a gente ora e não vê resposta. Jejum nem sempre Deus responde. Mas tem uma coisa que é instantâneo, é o louvor, é a adoração. Quando a gente adora, ele se manifesta instantaneamente, porque Deus não consegue ficar longe de um lugar onde ele é adorado com espírito e verdade. Você pode perceber que às vezes a gente ora e tem coisas que Deus responde, tem outras que não, mas a adoração é instantânea. Assim que você adora, a presença do Senhor é eminente, ela se faz notória no meio de quem adora. E a Bíblia diz que ele entra no templo, não foi para oferecer sacrifício de expiação, não foi para oferecer sacrifício, oferta de manjares, mas ele entra para oferecer incenso, sacrifício de louvor. E eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Ele entra, e como ele vai louvar, ele não vai triste.
triste, embora a sua mulher fosse estéril e ele já fosse velho, embora a sua vida estava meio de cabeça para baixo, ele não tinha herdeiros, não tinha para quem deixar o seu nome, ele entra para louvar. E quando alguém entra para louvar, não pode entrar triste, ele tem que entrar alegre. Na roupa do sacerdote tinha romãs, e essas romãs eram amarradas perto de pequenos sinos, pequenos guizos, e quando ele ia entrando, um ia batendo no outro e fazia um barulho, uma zoada, e ele ia dizendo com aquele barulho: estou entrando na sua presença. A escritura diz que ele chegava até a tenda, até o véu onde estava de trás da arca, e ele se inclinava. Por quê? Porque ninguém pode falar com Deus de nariz em pé. Ele se inclinava. Quando ele se inclinava e colocava um incenso diante da arca, havia uma coisa chamada Shekinah. Shekinah não é glória, é presença. Havia um fogo meio azul, meio laranja, que ficava em cima da arca. Então quando o sacerdote se curvava, ele olhava e via o fogo, e Deus dizia com aquele fogo, era Deus dizendo: eu estou presente. Quando ele acabava de adorar, não podia virar as costas, ele tinha que ir andando até sentir o véu nas costas, e aí ele podia virar, porque ninguém pode falar com Deus, louvar a Ele, consultá-lo e depois virar as costas. Mas naquele dia, quando ele entra no altar do incenso, que fica ao lado da arca, quando ele entra, ele toma um susto. Pastor Henrique, ele toma um susto, porque ele não viu o fogo da presença, ele viu um homem em pé do lado da arca. Pastor, a arca ficava lá dentro? Sim. Só que nesse tempo a arca já tinha sumido, ela não existia mais. Então era uma réplica que estava lá dentro, porque o tempo era o tempo do Império de Roma, a arca já tinha desaparecido. Então ele entra para adorar, só que Deus não deixou nem ele chegar perto. Quando ele chegou próximo do altar do incenso, ele viu um homem em pé ao lado do altar, e ele toma um susto, porque só o sacerdote podia entrar. Deus entra onde ninguém pode entrar. Não, você não entendeu ainda. Diga para quem está do seu lado: onde ninguém pode entrar, onde ninguém tem acesso, Deus entra. Fala para essa pessoa: onde ninguém está tendo acesso, Deus vai entrar lá. Ele vai. Glória a Deus! Tem gente que está aqui e está dizendo: pastor, não tem jeito, ninguém vai se meter nisso. Deus está dizendo: eu entro aonde ninguém entra. Glória a Deus! É muito forte. E quando ele para em frente ao altar, o homem que está em frente ao altar não era um homem, era um anjo. E eles, quando olha, ele fica assustado. A Bíblia diz que o temor entra no coração dele. Todo homem pecador, quando ele vê a glória de Deus, a única coisa que ele pensa é: bom. Por quê? Porque o pecado, o corpo carnal e corruptível, não tem reação para a glória de Deus. Quando a glória de Deus se manifesta, tudo que é corruptível, falível, carnal, fica mole, desmantela, cai, quebra. É por isso que o Espírito Santo de vez em quando toma alguns de nós e joga no chão. É Deus provando que quando ele se manifesta não tem nada que fique em pé. Pastor, mas isso é antivídeo, isso é heresia, não está na Bíblia. Está na Bíblia. A Bíblia diz em Crônicas: e acabando Salomão de orar, a glória de Deus encheu o templo como fumaça, e os sacerdotes não podiam ficar em pé. Está na Bíblia. A Bíblia diz em Daniel disse: olhei e vi um homem vestido de linho, que seu rosto parecia bronze, seus pés pareciam prata polida, e sua veste tinha cor de relâmpago. Vendo eu caí sobre meu rosto, mas ele pôs sobre mim a sua mão e disse: levanta, Daniel, porque desde o primeiro dia que oraste, a resposta foi enviada. Cair, meu irmão, é bíblico. Só que tem uma coisa: você tem que cair do jeito certo. Fala para quem está do seu lado. Fala aí para ele: não é cair do jeito errado, é cair do jeito certo. Diga para ele: não é cair no pecado. Diga: não é cair no adultério, na bebida, na droga, na farra, na noitada. Não!
chama ele pelo nome e diz: Zacarias. Aí ele fica com medo. Ele diz: espera aí, ele sabe meu nome. Tu entrou aqui nessa noite, tu pensou mesmo que Deus não estava te vendo? Ei, olha para mim. Você pensou mesmo que Deus não estava vendo você? Tu imaginou mesmo que só você que está passando esse problema sozinho? Tu pensou mesmo que Jeová não está te vendo as noites que você chora, a insônia que te assalta? Você pensa que Deus não viu quando aquele médico falou para você que não tem jeito essa doença? Você pensa que Deus não viu quando alguém falou para você: não luta mais por esse homem que não tem jeito? Você pensa que Deus não viu quando alguém falou: seu casamento está falido, não dá mais, parte para outra? Deus viu e Ele conhece você pelo nome. Glória a Deus! Ele sabe, Ele vê tudo. Pastor Henrique falou aqui que Deus é grande. Eu também acho. Um garoto me perguntou esses dias: Deus é grande? Isso é grande. É grande o quanto? Eu disse: muito. A pessoa falou: mas quanto? Grande quanto? Eu disse: é muito grande. Deus é tão grande que a Bíblia diz que Ele pesa todas as montanhas da terra em balança de precisão. Para quem não sabe, balança de precisão é para pesar pó de ouro. Então, quando a Bíblia diz que Ele pesa as montanhas da terra com balança de precisão, está querendo dizer que as montanhas da terra são para Ele como pó numa balança. Imagina Deus pesando um pão de açúcar. Imagina Deus pesando um monte de Aconcagua ou o pico do Everest. Esse Deus que você está aqui essa noite, a Bíblia diz que Ele é tão grande que Ele mede o céu com o palmo da sua mão. Aquele cientista, aquele judeu Askenazi, aquele homem Albert Einstein, aquele com os cabelos para cima e a língua para fora, ele levou 67 anos para mapear a ponta do universo. Se ele fosse inteligente, ele teria perguntado a Deus que tamanho era, e Jeová ia dizer: eu vou botar a sua mão e você vai saber de que tamanho é. Glória a Deus! Aponte para alguém e diga: esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós Fala forte: esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós Ele servimos. mede o universo com a palma da mão. Veja que a Bíblia diz, como disse o pastor Henrique, que a poeira dos seus pés são a nuvem. Eu gostaria que você segurasse a mão de alguém e dissesse para essa pessoa: um Deus que tem um pé desse tamanho não é capaz de esmagar esse demônio que te perturba? Será que ele não é capaz de esmagar Glória a Deus! essa enfermidade que te assola? Glória a Deus! Glória a Deus! Você pode levantar a mão para adorar esse Deus? Ei, essa noite não tem só um anjo aqui não. Tem muitos anjos do Senhor aqui. Tem vitória para ser liberada para você essa noite. A Escritura diz que o anjo chama ele pelo nome. Só que eu entendi o que é que Deus estava querendo dizer com essa mensagem profética. Porque o nome Zacarias quer dizer: Deus se lembra. O nome Zacarias quer dizer: Deus lembra. Só que eu entendo que Deus não esquece de nada. Se Ele não esquece de nada, como é que Ele lembra? É uma incógnita, é um paradoxo. Como que alguém que não esquece de nada precisa lembrar de alguma coisa? Me diga. Estou certo ou estou errado? Estou falando besteira? Como que alguém que não esquece de nada precisa se lembrar de alguma coisa? Sabe por que Deus lembra, mesmo não se esquecendo? E o que eu vou falar agora, se você não glorificar o Roy onde você está, que é muito forte, você tem que dar glória de qualquer jeito. Deus é o único ser que, mesmo não se esquecendo, só Ele tem o poder de determinar o dia, a hora e o tempo que Ele vai se lembrar de alguma coisa. Glória a Deus! Aleluia! O texto bíblico diz: e se lembrou Deus de Abraão. Tinha esquecido? Não, mas havia um tempo determinado para que ele se lembrasse. Então você que está aqui, levanta a mão que eu quero te entregar essa palavra vibrando. Deus não esqueceu de você. Mas eu profetizo que é Minas, que Ele determinou um tempo para se lembrar de você. E quando esse tempo chegar, nem o
expressão, crente. O nome dele é Deus se lembra. E ele estava dentro. Aí o anjo diz assim para ele: eu sou Gabriel. Gabriel significa valente de Deus. Gabriel diz para ele: eu assisto diante do Senhor. E Isabel, tua mulher. O nome Isabel é curioso, porque o nome Isabel significa Deus faz promessas. Eu vou repetir, o nome Isabel significa Deus faz promessas. Aleluia. Agora entenda o mistério. As mulheres não podiam entrar no templo. Não podiam. Era lei judaica, não podiam. Existia um pátio só das mulheres, para que as mulheres orassem naquele pátio. Elas não podiam entrar. As mulheres só entravam no templo acompanhada do marido para apresentar a criança. Mas veja que mistério. Zacarias, que significa Deus lembra, estava dentro. Isabel significa Deus faz promessa, estava fora. Agora vê, o cara veio para a igreja louvar, adorar, queimar incenso, agradecer. Ele veio. Aí Deus olha e manda um anjo. Deus lembra Zacarias de quem está dentro e começa a fazer promessa. Isabel, para quem está fora. Não, se você não der glória, é porque você não crê. Glória a Se Deus. não der glória, é porque você não crê. Ele se lembra Glória a de Deus. você que está aqui dentro hoje e quem não está. Ele está dizendo: eu faço uma promessa, eu vou trazer para dentro. Glória a Deus. Você entendeu? Segura aí na mão de alguém que está perto de você aí, para ver se ele fica com mais fé. Diga para ele: Deus se lembra de quem está dentro. Diga: Deus se lembra de quem está dentro. E faz promessa para quem está fora. Você não estava dentro, mas alguém que estava dentro orou por você. E Deus Aleluia. aceitou. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Você entendeu? Você entendeu o que Deus está tentando te dizer? É vácia. Alacamando reminassaragabia. Ichomecando reminácia. Alamando que narassaio jomenácia. Eu sinto a glória de Deus aqui, levanta a mão. Daqui a pouco eu continuo, daqui a pouco eu continuo. Você tem alguns momentos aí para adorar, adore. Glória a Deus. Pula, meu filho. Deixa Deus te usar. Glorifique ao Senhor. Glória a Deus. Glorifica na presença dele. Receba a presença, desfrute da presença. Adore na presença. Seja renovado pela presença. Receba a presença dele aí. Você é batizado com o Espírito Santo. Então fale em línguas estranhas agora. Deus se lembrou de você. Deus se lembrou. Glória a Deus. A mandada seca. É rapa surimianda. Reuni canto de rébia. Lajomene vasuri mi candarama chega. Agassuri mi anderemas. Você precisa entender que quando Deus se lembra de alguém, não tem capeta que amarre. Não tem despacho, pode fazer o que quiser. Pode arriar o ebó, pode matar cabrito, pode matar boi, pode fazer o que quiser. Não tem. Dá para existir uma entidade que desafia o Jesus a quem eu sirvo. Engraçado. Quando eu era pastor em Angra dos Reis, ou melhor, em Macaé, eu sempre conto isso. Eu fui transferido de volta para a igreja sede em Nova Iguaçu. Acho que a gente lembra disso quando era da igreja de Nova Iguaçu ainda. Eu fui transferido de volta para a sede e nós assumimos um trabalho de libertação. A gente esteve lá comigo. A igreja é grande. O trabalho de libertação lá dava no mínimo, era no mínimo 1.500 pessoas. Muita gente. Tinha uma irmã que chegava todo culto para mim pedir oração pelo filho, Jefferson. Mas ora para o meu filho. Meu filho está drogado, meu filho está assaltando, meu filho está na boca de fumo, meu filho está no crime, e todo culto. Quando ela saía lá no final,
orava. Tipo, teve um dia que eu estava já... Profeta com raiva é muito perigoso. Que tem coisa que a gente fala até brincando que cumpre. É sério. A gente tem que ter muito cuidado com o que fala, que às vezes até brincando a gente libera uma palavra e cumpre. Não crê? Pergunta a minha esposa. Eu tirei a braça, se quiser, aqui no Rio da Prata, no pastor Tebrando. A mulher dele grávida de um neném só. Aí eu falei para a mulher dele, eu acho que isso é gêmeos. Ela falou, pastor, tem essa boca para lá. Eu falei, não, vou falar mais agora. É gêmeo. Pô, tá liberada a palavra. Mas eu falei brincando. Fui para casa, quando foi na sexta-feira, ele ligou para mim, era meio-dia. Eu falei, tá sentado em pé, eu estou almoçando. Falou, bebe água, você não engasga. Eu falei, o que houve? Ele falou, fui no médico hoje, o médico falou, parabéns, papai, pelos seus bebês. Eu falei, como assim? Ele falou, gêmeos. Você ficou falando com a minha mulher, a minha mulher está grávida de gêmeos, aí nasceu agora. Elias e Eliseu. Até brincando, cumpre. Nossa palavra tem poder. Era um dia que ela chegou na igreja para orar pelo Jefferson, eu estava por aqui já, estava com fome. Jejuando o dia todo. Expulsando demônio de um monte de gente. Bagaça laranja. Quando ela veio que botou o pezinho linear no altar, disse, pare! Ela parou. Me olhou assim, cala a boca, não fale nada. Você veio orar pelo seu filho? Ela disse, fico. Eu falei, então fique que não deu uma palavra. Eu não aguento mais. Você pediu oração pelo seu filho. E ela ficou me olhando assustada. Eu falei, toma o joelho que eu vou orar por você. E nunca mais você vai chorar por causa desse moleque. Toma o joelho. Ficou assim assustada. Eu disse, Jesus, aonde ele estiver, manda um anjo e quebra ele todo. E busca ele e traz aqui. Ela regalou o olho e eu falei, Senhor, nem que ele venha aleijado, mas traz ele. Bertão disse, vai em paz. Nem mais, nem menos. Não fale nada, vai em paz. E ela foi. Quando foi no domingo, eu orei na segunda. Quando foi no domingo, trouxeram o Jefferson. Foi fazer um assalto. Balearam ele, tomou um tiro na coluna e ficou paraplégico. Aí foi aquele chororô. Tu senta na cadeira de roda e chorava. Mas foi claro, quando tá bom, é valente. Com um cano na mão. Tinha um samba antigo que dizia que é um bicho feroz. Um cano na mão, todo mundo é valente. Eu, quando andava armado, também era valente também. Era perigoso. Quando eu desviei da presença do Senhor, ainda perto da minha, um pouco de juventude que eu tinha, eu me desviei do Evangelho e eu achava que era bravo também. Sabe o que foi que eu ganhei? Eu ganhei foi 9 balas e 8 meses internados, 17 dias de coma, quase morto. Qualquer hora eu te conto a minha história toda. Se você quiser lá atrás, eu te mostro as marcas de bala que eu tenho no corpo. Jesus, quando quer libertar alguém, a gente tem que parar com essa história de ficar pedindo misericórdia. Enquanto você ficar pedindo misericórdia, você interfere no agir de Deus. Pastor, mas eu quero Deus, quem impedirá? É verdade, mas Deus é fiel com a sua palavra. A sua palavra não pode mentir. E Ele diz na sua palavra que tudo que pedir escreva em meu nome, recebereis. Então, enquanto você pede misericórdia, Ele não pode agir, porque Ele tem que liberar misericórdia para que sua oração não seja inválida e a palavra dele não minta. Mas agora, quando você orar, você não vai dizer mais, Senhor, tem misericórdia. Não, muda a oração. Diga, Jesus está na tua mão, o Senhor faz o que quiser. Quando você orar agora, você vai dizer, Senhor, está na tua mão. E não se preocupe que Jesus é o fabricante. Se Ele quebrar, Ele conserta. Aí vem para a igreja. Aí vem a família toda, até que nem era crente dele. Sentaram assim, perto do grupo da mocidade. Aí todo mundo ia lá abraçar o Jefferson. Ai meu Deus, que bem. Tadinho, chorava. E eu não nem. Ih, não é comigo, eu nem. Culto e aleluia. Vambora, gente. Aí tem pastor, você não vai lá abraçar eu digo eu não faço média com ninguém, eu sou profeta. Ou minha palavra cumpre, ou Deus me usa ou me mata. Eu não sirvo para mais nada, a não ser para ser profeta. Se não servir para isso, eu posso morrer. Eu nasci para isso. E ou minha palavra cumpre, ou eu não sou homem de Deus. E o dia que o Espírito do Senhor sair de mim, eu tenho motivo para viver onde? Como? Para quê?
falei, eu não vou descer a falar com ele não. Se quiser vai ter que vir aqui. Não vou descer. Só olha só, eu digo, não vou descer. Acabou, não foi, não desço. Ainda mais quando estava adorando a Deus do lado de Jesus, eu já sou meio besta, do lado de Jesus piorou. Aí para quem chorou, fizeram aquela meta, eu estou bem tranquilo. O tempo passou, trouxeram ele para falar comigo, perdemos ele. Falei, aí, tranquilo? Tranquilo, pastor, eu entrei na coluna, agora eu tenho possibilidade de dar. Falei, quem mandou assaltar? Pô, pastor, não fala isso, mas você não queria o crime? Olha o que o crime te deu? Você não queria a farra? Não queria ser o bonzão? Andar com um cordão de ouro com uma coleira de cachorro no pescoço? Hã? Ter 5, 6 namoradas? Você não queria isso? Olha o que o diabo fez com você. E ele começou a chorar. Eu falei, agora vamos orar para ver se Jesus tem misericórdia. A mãe dele me chamou no canto e falou, pastor, o que o senhor fez? O senhor orou para Jesus trazer ele que fosse aleijado, cumpriu a palavra. Retiro o que o senhor disse. Eu disse, jamais. Jamais. Está escrito, eu não posso retirar. Por quê? Está escrito, Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não tornará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e voltará trazendo resultado. Diga para quem está do seu lado, a palavra já foi liberada. A palavra já foi liberada. Não se pode revogar. Pode revogar. 6 meses na cadeira de rodas. 6 meses. Trazendo tudo quanto é culto que tinha, ele estava. Tudo. Vigília, monte, tudo. Você acredita que levaram ele para o monte, aquele monte mesquita, Monte Oreb? Levaram ele no colo, para o monte, no colo. Eu digo, o miserável quando estava bom, não ia nem amarrar. Colo. 6 meses. Um dia, aleluia, eu estava ministrando um culto de jovens, glória a Deus. Eu estava ministrando aquela palavra, Jeremias 9, 23 e 24. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, e nem o rico na sua riqueza. Mas o que quiser gloriar-se, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Glória a Deus. Eu estava pregando essa palavra, tinha jovem abalde no culto, e eles pulavam, cantavam, dançavam. De repente alguém começou a cantar, o Espírito de Deus está aqui. Alguém começou a cantar, quer ver? Dá um sol aqui. Eu já termino de pregar já. Ó. Quando o Espírito, sol mesmo. Quando o Espírito de Deus fluir, quando o Espírito de Deus fluir, quem é mudo vai falar, quem é surdo vai ouvir. Quando o Espírito de Deus fluir, começa a cantar assim. Quando o Espírito de Deus fluir, quando o Espírito de Deus fluir, quem é mudo vai falar, quem é surdo vai ouvir. Quando o Espírito de Deus fluir. Tinha um rapaz lá na Zona Sul que ele fazia parte da mocidade, que hoje ele anda pelo Brasil todo cantando. O nome dele é Alexandre Robert. Ele cantava igual o Matos Nascimento, ele descia do Matos. Quando começaram a cantar, eu vi um alvoroço no meio dos jovens. Aí correram em cima de mim e falaram, pastor, para o culto. Eu falei, o que houve? Falaram, Jefferson está andando, pastor. Ele está andando. Eu falei, como? Falei, abre aí. Quando abriu, ele estava pulando. A mãe veio e disse, pastor, Deus curou meu filho. Eu disse, Deus não faz obra pela metade. Pega a mão de pelo menos 2 pessoas aí e diga, a obra não vai ficar pela metade. Não vai ficar pela metade. Não vai ficar, Deus vai completar a obra.
sequelas pro resto da vida. Ele tomou um tiro de Colt .45. Qualquer um que toma tiro de 45, fica aleijado. É uma arma de alto poder de destruição. Essa arma foi criada em 1911 para o exército americano quando eles estiveram na guerra. Ele tomou um tiro de 45. Sabe aonde? Na coluna cervical. Nunca mais ia andar. Porém, quando Jesus promete, Ele faz. Escute que eu oro por você já. Zacarias está dentro do templo. E quando o anjo diz: sua mulher vai ter um filho, ele diz: peraí, me ajuda aí. Eu entrar no templo para receber com a dentro, tudo bem. Eu ver um anjo até vai. Mas minha mulher, já velha, eu já esperando o cabo da boa esperança. E o anjo vem dizer para mim que minha mulher vai ter filho, gente. Primeira coisa, por que ele pensou isso? Alguém faz filho por telepatia, pensamento? Não fica essa cara meu assustado, não. Você tem filho também? Olha para mim aqui. Alguém faz filho por pensamento? Sim ou não? Foi por isso que ele pensou. Ele disse: eu já sou velho. A gente não pratica mais esse esporte. Já me aposentei. Já estou fora do palio. Assim. Como é que pode? Não tem como. Eu vim aqui dizer a você que nosso Deus é o Deus das profecias absurdas. Ai, como eu falo isso, quando eu falo isso dá vontade de pular, rolar no chão, voar, lá de cor para baixo da terra. Deus é Deus das profecias impossíveis. Quando Deus fala isso com ele, ele duvida. E o anjo olha para ele e diz: Zacarias, Deus lembrou de você, fez uma promessa para quem está fora daqui, disse que vai te dar um herdeiro, um filho, continuar a tua descendência, te abençoar, e você ainda está duvidando. Portanto, quando você sair, ficará mudo. Repito, mudo. Diz aí para quem está perto de você: tem coisas que Deus faz na nossa vida, promessas que Deus faz, que a gente não pode nem contar, senão estraga a bênção. Não conte. Tem um monte de crente bobão que sai da igreja e fala: olha, gente, Deus está lá na igreja comigo que vai me dar um carro. A pessoa fala: você tem dinheiro para comprar nem pão, vai comprar um carro? Ainda zombam de você. Ah, Deus falou que vou fazer uma faculdade. Você tem dinheiro nem para comprar uma roupa nova do Natal? Vai fazer faculdade? Como? Não conta não. Deixa Deus fazer. Quando Deus fazer, eles vão ver. Eu estava lendo agora, há 8 meses atrás, eu baixei esse livro online para me ler, de uma grande mulher de Deus americana, que quando eu saí aqui no Brasil, aqui no centro, eu fui ver ela pregar, Joyce Meyer. O nome do livro é Eu e Minha Boca Grande. Porque se tem uma coisa que o crente é bocudo. Se tem uma coisa que o crente não consegue controlar muito, é a língua. E eu vou frisar aqui: se Deus conseguir controlar sua língua, Ele organiza o resto da sua vida. Eu vou profetizar, porque isso é uma sentença. O salmista diz: Senhor, põe um freio na minha boca. Para de falar o que não deve. Para de contar sua vida para essa gente que quase morre de inveja de você. Para de bater os malignos nos dentes para esse povo que deveu o seu fracasso. Cala essa boca e vai orar. Deixa o resto com Deus. A boca só tem que se abrir para Deus. O resto, a gente não precisa contar nada. Por quê, pastor? Porque Deus é Deus e o resto é o resto. Não devo nada a ninguém. Quem me libertou foi Jesus, quem me salvou foi Ele.
morreu na cruz por mim foi Ele. Eu não como na casa de ninguém. Eu não preciso de nada de ninguém. Quem dá tudo é Jesus. Quem abre porta é Jesus. Quem faz é Jesus. Quem manda é Ele.